Olá, Voz MT por Elas, começando mais um podcast aqui para você. E hoje a nossa entrevistada é uma senadora da República. E nós já estamos aqui também ao lado da nossa colega de bancada, Graziele Cabral. Olá, como é que você está? Tudo bem? Olá, Neto. Olá, telespectadores. É um prazer a gente estar aqui em mais um podcast Voz MT por Elas. E hoje com uma pessoa incrível, tão especial quanto as outras, porque senão eu vou tirar, vai ter ciúme, né? É Então, verdade. tão especial quanto as outras convidados e convidadas, mas é uma grande amiga, uma pessoa que eu admiro muito, que é a senadora Margarete Busetti. Eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite para estar aqui conosco, falando sobre alguns projetos, e principalmente projetos que a gente tem observado voltado para as mulheres. Eu, antes de passar a palavra para você, Margarete, eu conheci a Margarete num evento da BPW Cuiabá, e nós fomos falar sobre salário igual, função igual, salário igual para as mulheres. Não estava na política Antes de ainda. ser política, já Hã? estava trabalhando, né, em prol da Exatamente. população. Então, antes de ser política, eu a conheci e já admirei, né, a grande mulher, pessoa, empresária, e agora uma grande política, uma pessoa que a gente tem muito orgulho e agradece. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui no Voz MT por elas, falando para elas, com elas, né? E também para eles, né, Grazi? Sim, com Porque sem certeza. eles nós não vamos a lugar nenhum. Eu Ah, costumo dizer que a gente tem que andar lado a lado, não um contra o outro. Mas a mulher tem um olhar e o homem tem outro olhar. E aí os dois eu acho que se completam. Por isso que a gente não pode competir, a gente tem que somar. senadora, a senhora entrou na política assim, de uma forma de alto estilo, né? Já chegou, começou na política já como senadora. Isso é muito importante, até porque nós precisamos de mulheres dentro da política, até para fazer um equilíbrio, né? Dentro do nosso estado, de Mato Grosso, e principalmente também do Brasil. Porque a gente sabe que há muitos anos atrás a política é dominada pelo homem, era, pelo menos era. Acredito que está mudando bastante isso e que as mulheres estão buscando o seu lugar e é merecido. Mas eu queria perguntar para a senhora como que é hoje a senhora como senadora mulher convivendo dentro do Senado brasileiro? Olha, eu não tive dificuldade nenhuma, porque eu venho de um ramo que é dominado pelos homens, que é recapagem de pneus, a indústria da reforma de pneus. E eu sou presidente da Associação Nacional de Reforma de Pneus. Quer dizer, é um mundo totalmente masculino e que hoje eu sou presidente deles já pelo segundo mandato. Então, eu não vejo assim muitos problemas. Mas se você me perguntar, existe o machismo? Existe e muito. A mulher é que tem que aprender a conviver com ele, não dar bola para muita coisa, a não ser quando chega a ser uma ignorância ou alguma coisa. Mas eu confesso que eu não tive problema nenhum de conviver com o Senado, lá no Senado. E é um aprendizado, Grazi, imenso. Eu falo que é um doutorado, é uma pós-graduação, é tudo junto. Eu sempre fiz a política de classe, né? Então, na Associação do Distrito Industrial, que eu fui presidente por 3 mandatos, da Associação Brasileira, eu fui diretora de mercado, hoje eu sou presidente no segundo mandato. Então, é uma forma de fazer política. Eu falo que a política está na vida da gente em tudo, no nosso condomínio, na nossa família, tudo você tem que conversar politicamente para que as coisas. É uma forma de fazer política, porque senão você sai perdendo, não sai perdendo. Então, pensar na forma política em todos, no coletivo, é que é mais difícil, né? É mais difícil e assim eu vejo que muitos estão lá não pensando assim. Tem um ditado que fala que ninguém chuta cachorro morto. Se a senhora foi convidada para ser primeiro suplente,
um senador, embora não tenha ocupado nenhum cargo eletivo, é porque a senhora já vem com um trabalho, né, há tempo fazendo esse serviço, por isso a senhora foi reconhecida e convidada para assumir uma disputa e foi eleita. Parabéns pelo trabalho que a senhora vem fazendo. E Margarete, fala para a gente um pouquinho. Você, quando já chegou, quando no Senado, já tinha essa ideia de assumir uma pauta, às vezes não total, mas uma pauta mais feminina? Porque a gente tem observado, e um dos primeiros assuntos que a gente queria tratar é sobre o pacote antifeminicídio, que foi aprovado no Senado, está na Câmara. Conta um pouquinho para a gente sobre essa tendência, digamos assim, esse perfil que acabou tendo e sobre o pacote antifeminicídio. Grazi, eu confesso que foi uma pauta que eu não pensei que ela seria prioritária para mim. Mas quando você vê os números crescentes e cada vez mais crescentes, e como a mulher é deixada de lado em várias situações, né? Eu falei, não. A primeira coisa que eu fiz quando eu fui substituir o hoje, então, ministro, senador Carlos Fávaro, como suplente dele, eu fiquei 4 meses, eu fui atrás do pacote que estava, de um projeto que tinha sido aprovado na Câmara, e tinha outro igual no Senado, que era o projeto que liberava as mulheres fazerem laqueadura com a idade que ela quisesse, sem a permissão do cônjuge ou de um companheiro. Por que eu fui atrás? Porque nas minhas andanças encontrei uma viúva com 5 filhos e que não podia fazer laqueadura porque não tinha companheiro para autorizar. Isso é um absurdo. Meu Deus. Aí eu fui falar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ela tinha que casar para poder Uhum. pedir autorização. Então, autorização. Eu falei, daí ele falou, nossa, mas isso existe. Eu falei, tá vendo? Quando não afeta o outro, não lhe afeta, você nem sabe que existe. Mas existe sim. Né? E a mulher não pode dizer não. Isso. E aí eu falei, só que é muito mais fácil nós puxarmos o projeto da Câmara do que tentar aprovar o do Senado, na Câmara. Daí ele falou, não, então vamos. Ele me designou a relatoria, e aí eu sei que passou esse projeto, e hoje é lei, graças a Deus, as mulheres... Avaliações, né? Avaliações psicológicas e tudo. E aí eu lembro que tinha um bispo no Senado, e eu não sabia que ele era bispo. E ele brigou muito comigo por causa do artigo 3º. Ele falou, não, mas tem que tirar o artigo 3º. Eu falei, mas se tirar o artigo 3º, acaba o projeto. Ele falou, não, mas não ter filho é uma decisão de 2. Eu falei, o senhor está enganado. Não ter filho é uma decisão de 1, meu corpo, minhas regras. Mas ter filho é uma decisão de 2, é do pai, da mãe, do avô, da avó, da babá, periquito, papagaio, todo mundo tem que ajudar a criar o bacuri que vai nascer, porque é problemático e é caro e tem que ter carinho, tem que ter todo o envolvimento. Esse bispo ficou muito bravo comigo, mas passou o projeto, está tudo certo. E aí, os números crescentes de feminicídio, né, Grazi? Uma coisa assustadora. Essa noite mesmo teve um feminicídio em Lucas, onde, se você vê o vídeo, é uma coisa assim horrorosa, porque esse cara está esfaqueando, dá mais de 30 facadas na mulher, e os carros passando na rua até diminuem a velocidade, mas ninguém faz nada. Como se fosse normal, ou como se, né, olhando só para o próprio umbigo, com medo, é ruim, né? Nossa, é uma sensação de impotência muito grande, parece que a gente é uma propriedade descartável, e que o Brasil é hipócrita, diz que não tem pena de morte. Para a mulher, tem. Para a mulher, o cara decide se ela tem que morrer, ele julga e ele executa. E quantas mortes na frente dos filhos, com traumas que ficam para a criança, para o resto da vida, como se realmente a vida daquela mulher, porque ela se casou com ele, ou ela começou a namorar com ele, ou ela saiu com ele, fosse pertencente a ele.
a ele. E, senadora, e por que as pessoas, os homens, continuam fazendo isso? Porque a gente vê que todos os dias a gente olha na imprensa, tem um caso de feminicídio, e a polícia vai, prende o camarada, no outro dia do mesmo jeito, é repetido, é repetido. O que a senhora acha? Será que não tem medo da justiça? Ninguém mais teme a justiça, infelizmente. Se nós não sentarmos os governadores, os legislativos, Mudar a estratégia, né? mudar a estratégia, chamar o judiciário junto com a gente, para que eles também repensem as suas interpretações da lei, porque, para mim, Grazi, teria que ter uma única interpretação. Você faz uma lei, a interpretação é aquela, não fazer uma interpretação de acordo com o que o juiz pensa. Sim, essa é a chamada segurança jurídica, né? Nós temos hoje muita discussão em cima da segurança jurídica. O sistema jurídico do Brasil, ele não ele admite muitas interpretações, diferente, por exemplo, se a gente vê o sistema jurídico dos Estados Unidos, ele é baseado em precedentes. Isso. Então, eu tenho um precedente Cada caso é um caso, X, né? olha, essa caneta, ela tem que ser interpretada como amarela e azul. Eu, Graziele, posso até achar que ela é verde, amarela, Mas ela roxa, não é, pela lei mas ela não eu, é. mas eu preciso seguir aquele precedente. Então, isso é realmente... Eu sou, como magistrada, muitas vezes a gente observa que nós mesmos, muitas vezes, pelo próprio costume, a lei te dá aquelas várias interpretações. E aí você acaba levando um pouco da sua história de vida, dos seus conceitos e preconceitos, muitas vezes, para julgar. A gente tenta não fazer, a gente deve se afastar, mas a gente precisa entender que os precedentes, precisa ter precedentes, e aquilo ali eu não tenho que gostar ou não. Isso. Eu tenho que cumprir a lei. Letra de lei que fala. Exatamente. Letra de Eu lei. falo que hoje a justiça realmente está cega. Ela está de uma forma que... Eu estava conversando com o Neto, não prenderam um cara com 300 quilos de cocaína esses dias? E Sim. 2 dias depois ele estava sendo solto na audiência de custódia? Então, o que é isso? Então, o que se acha proprietário da mulher, porque é isso, né? É minha propriedade. Não, ela não me quer mais, eu mato ela. E a impunidade é tão grande que o crime compensa no país. Aquele que matou a Emily no Pedra 90, Sim. na frente, ela segurando a mãozinha do filho, né? Ele parou, atirou, e a criança chorando, tudo. Ele tem 21 anos, com 30 e poucos anos ele está solto. E podendo até cometer novamente, né? Então, o pacote antifeminicídio criou-se um crime autônomo, não é mais uma qualificação do homicídio, é um crime autônomo, é um crime hediondo, e a maior pena do país será para esse crime passando na Câmara. Serão 40 anos, 20 de mínima, 40 de máxima, e ele vai ter que cumprir 55% da pena para começar a progredir. Sim, perde a guarda dos filhos, não tem mais direito a cargo público nenhum, e também não tem direito à visita íntima. Acabou, porque se ele já matou uma mulher, por que ele tem que ter visita íntima na cadeia? Sim. Fica lá. Ele tem que temer a justiça, ele tem que ter medo de ficar preso para ele não cometer o crime. Eu lembro que eu tinha medo do meu pai e da minha mãe, porque se eu fizesse coisa errada, eu seria punida. Porque a gente sabia que vinha punição, não era só ameaça, né? Ó, vou te... Não, eles faziam mesmo. A gente entendia até os olhares deles, né? Exatamente. Sim. Então, o medo que eu sentia deles depois virou respeito. Sim. E hoje, ninguém tem medo da justiça e ninguém respeita a justiça. O judiciário realmente precisa pensar nisso, porque se perdeu o respeito pela justiça. Aquilo que a senhora falou, precisa fazer aí um leque de muitos setores da justiça, né? Ministério Público, Tribunal de Justiça, deputados, senadores, fazer um bloco grande, incluir também os direitos humanos, né? Porque eles têm que ter o limite deles. Até aqui, eu estou defendendo os direitos humanos, mas daqui para cá ele extrapolou.
Agora eu preciso Eu preciso defender o direito humano da vítima, da né? vítima Não também, do né? bandido, só. É. Sim, e lembrar que assim, o meu direito ele termina onde começa o do Como outro. exatamente. O meu não pode ultrapassar, sobrepor ao direito do outro. Criticam muito essa questão. Essa é uma das características do conceito do princípio da igualdade também, né? Tratar igualmente os iguais, mas desigualmente os desiguais. A gente precisa pensar nessas situações de que não pode nenhum prevalecer, nada prevalecer sobre o outro. Então, o meu tem que terminar a hora que começa o do outro. Eu tenho que ter, a pessoa tem que ser olhada como um ser humano também, tudo, mas e o outro humano? É. E o outro? Às vezes a mulher deixa 2, 3 filhos lá. Feminicídio, né? Sim. Porque o pai vai para a cadeia e a mãe morreu. Eu ainda não vi os E o direitos trauma humanos lá. para frente? Se não vai ser um agressor, por exemplo, um dos filhos, ou se não vai ser uma mulher já com problemas de relacionamento, de medos. Imagina, Você gente, viu? isso custa para Custa toda a pra toda a sociedade. sociedade. É isso que a muito gente. caro. Vamos ser. Muito caro. Não quero falar nesse assunto, mas eu quero então ser Não. prática. Olha o custo disso para a sociedade. Você viu um crime Todo que mundo houve paga, né? aqui no Mato Grosso, acho que foi em Campinópolis, que o cara deu 3 tiros na cabeça da mulher de 19 anos e os 2 filhos encontraram Eu vi. Até me sim, arrepia. triste. dormindo ao lado do corpo da mãe. Gente, essa criança não, é difícil ter uma vida normal depois Difícil. disso. É E o difícil. amparo também não tem. Não Difícil, não tem. Então, assim, é muito sério. E aí, depois, quando eu fiz o projeto da reconstrução da mama para as mulheres, porque a reconstrução da mama só é permitido se ela tiver câncer maligno, se ela tiver já uma sentença de morte, né? Câncer de mama, se ele não for bem precocemente descoberto, normalmente é o que mais mata mulheres no país. Aí eu vi lá, teve um crime, uma ameaça de um proprietário da mulher, né? Vamos dizer assim, que mutilou todo o seio dela. Nossa. Mutilou, cortou todo. E ela não tem o direito à reconstrução, porque a lei não diz que ela pode reconstruir. Até o SUS já faz reconstrução e tem 11 doenças que necrosam e a mulher precisa tirar o seio. E não é o câncer maligno. E não é o câncer maligno. Então, eu coloquei na lei, né? Porque daí nem os planos de saúde também não atendem, porque não está na lei. Então, eu fiz esse projeto também, que já está na Câmara dos Deputados, graças a Deus. E quando aconteceu aquele caso de Sorriso, Que chocou, né? nossa, eu fiquei chocada, assim. A senhora percebeu que a mídia nacional não divulgou quase nada, né? Desse caso, que deveria, até para poder ter um acirramento no judiciário depois disso aí, né? Mas você sabe que eu fiz um pronunciamento no Senado, comecei ao inverso. Quero me dirigir aos senadores, aos homens. Vocês viram um crime que aconteceu numa cidade onde mataram e estupraram 5 homens, o pai e os seus 3 filhos e tudo. Todo mundo virou para mim, todo mundo prestou atenção. Eu falei, vocês viram? Vocês não viram, né? Não viram porque foi com as mulheres que aconteceu, não foi com os homens. Você sabe que isso teve uma repercussão muito grande no Senado, mas muito grande mesmo. E foi a partir desse crime que eu fui pesquisar o nome do agressor. E o nome do agressor só aparece como latrocida, porque ele roubou e matou em Goiás. Mas a mulher que ele estuprou em Lucas e matou, não aparece. A mulher e as 4 mulheres que ele estuprou. Quantos estupros mais esse homem deve ter? Sim. Porque, sim, que não foram registrados, que não gerou, exatamente, né? Não foi descoberto. Você não tem um cadastro que você possa pesquisar, pelo menos dos condenados em primeira instância, desses predadores sexuais. Pedofilia tem conserto? E o projeto, Margarete, ele vai visar especificamente o quê?
para que as pessoas possam pesquisar esses pedófilos e predadores sexuais, para que não preguem uma creche, para que não... Aqui pegaram um trabalhando no Brasil Beach, acho que umas 2 semanas atrás, talvez nem isso, Acho que que o 2 semanas cara era atrás. um pedófilo que tinha estuprado a filha de 8 anos e estava trabalhando como jardineiro aqui. Com tantas Com crianças. tantas crianças dentro do condomínio. Quer dizer, gente, a justiça tem que parar de ser hipócrita. Ela tem que realmente dizer, não, eu não coloquei, porque para mim, desde que fosse investigado, tinha que valer, mas não pode. Então, vamos pôr condenado em primeira instância para dar viabilidade de aprovação a esse projeto. Aí os estados fazem no estado esse cadastro e mandam para um cadastro nacional, onde qualquer um possa investigar. Ele já foi E condenado. o nome da vítima fica protegido O nome sempre. da vítima sempre protegido. O projeto é para divulgar e ter acesso ao agressor. Isso mesmo. Só para Isso esclarecer para as pessoas que estão nos assistindo, senadora, por exemplo, eu tenho uma empresa e aí eu quero fazer um contrato, quero contratar um funcionário, eu entro no cadastro lá e vejo se ele não tem esse tipo de ação, se ele não tem nenhum processo que ele tenha cometido contra mulheres, contra criança, é isso? Se ele não foi Exatamente. julgado, Se tá? ele Não não- é só um é, processo, não né? é um processo. Ele já Sim. tem que ter uma sentença Sim. condenatória. Pelo menos de primeira instância. Porque se ele está ali no Se- cadastro, ele já está condenado. Condenado. Sim, legal. Se ele, por acaso, em trânsito julgado, for inocentado, se tira do cadastro. Sim. Mas eu nunca vi um ser inocentado de estupro e de pedofilia. Né? Então, não existe um ex-pedófilo. Eu vou fazer aqui o papel de advogada do diabo, porque eu acho que você vai ser questionada, ou se já não foi, certo? Não significa que seja o que eu penso, mas você sabe que existe a prisão, a condenação, a pessoa, digamos assim, pagar pelo crime, ela tem 2 aspectos, né? Um que é a punição pelo crime, para que eu cometi um crime, então eu vou ser punido, para eu não querer fazer novamente, para que realmente haja uma resposta da sociedade, da sociedade para a sociedade em relação a esse crime. Mas existe o outro aspecto, que é de ressocialização. Então, que a pessoa, ela cumpre ali a pena para punir, mas ela também tem o direito de se ressocializar. Você acha que com isso, né, com se criar esse cadastro, essa pessoa perde essa possibilidade, tá? Dentro do, como falei, estou fazendo uma pergunta, como ela perde a oportunidade de novamente entrar para a sociedade, se arrepender, falar, realmente eu cometi, estava errado e eu vou me Redimir, né? me Não vou fazer redimir e mais. não vou fazer mais, isso daí não prejudicaria? Ela vai ter mais tempo para se ressocializar daí, né? Porque eu não acredito em ressocialização de um pedófilo. Não acredito. Um estuprador. É no instinto, né? É um instinto. A pessoa tem que... Eu vou falar uma coisa aqui que não deveria nem falar, né? Mas eu acredito que nós deveríamos ter pelo menos prisão perpétua. Deixa o cara lá, tira do convívio da sociedade. Sabe, em casos como esse de Sorriso, pena de morte. Porque a gente observa, e assim, na área médica, que isso é um desvio de personalidade, no mínimo, de conduta. Então, às vezes, caráter. difícil da pessoa, e às vezes é um problema realmente que está ali e a pessoa não tira. E você vê que o cara lá ficou pesquisando... Movimento todinho, né? Ele estava trabalhando quanto tempo ele estava ali. Se esse empregador talvez tivesse tido a oportunidade de fazer essa pesquisa, ele teria evitado isso. Sim. Entendeu? Então, nós estamos com vários problemas na justiça, que a justiça está enfrentando, que me parece que estão ficando sem solução se a justiça não mudar. Né? Então... Olha, eu vou falar uma coisa para você agora, não fazendo advogado do diabo, mas eu lembro quando eu fui para a primeira entrevista com ela, eu fui com receio
Eu falei, porque eu empregadora, ela juíza do trabalho, daí eu chego lá e encontro uma juíza do trabalho com outra cabeça, jovem, pensando diferente. E é isso que a gente precisa, para achar soluções. Não é para... Eu sou bastante defensora de um judiciário diferente. Eu penso que o judiciário ele precisa se modernizar Se com os reinventar. tempos, Se reinventar. É isso mesmo. Então, não é nem falar mal de outras pessoas que têm outro pensamento, Não, mas não. que nós precisamos começar a falar a língua das pessoas. A gente precisa tentar observar todos os lados de uma situação, e não muitas vezes uma situação que eu acho que... Eu penso, Margarete, que o papel do magistrado é ser justo e não ter lado. Isso aí. Eu não posso ter um lado. Eu não posso ser do empregado nem do empregador. Isso, é da lei. Da lei. Da lei. Da lei. E eu falo que na política, para mim, não existe esquerda e direita. Existe o que é certo e o que é errado. Sim. É isso. Então, a gente fica um bicho meio estranho no meio de todo mundo lá. Mas eu consegui, num ano, colocar 5 projetos aprovados no Senado, já na Câmara dos Deputados. Eu fiquei impressionado de ver o trabalho da senhora no Senado, com pouco tempo, o tamanho e a quantidade de projetos relevantes que a senhora tem feito pelas mulheres lá. Quando a senhora entrou como primeiro suplente, já estava na cabeça da senhora em cuidar das mulheres brasileiras? Isso que eu te falei, é uma pauta que, para mim, não era assim, eu não via como prioridade, porque eu venho da iniciativa privada, eu sou empresária, então eu trabalhei na reforma tributária ativamente, trabalhei em vários projetos, eu sou da Comissão de Assuntos Econômicos, mas quando você começa a ver esse problema que envolve as mulheres, e assim, falei, não, isso está errado. Para você ter uma ideia, né, eu fiz laqueadura com 21 anos, com 2 filhas, e estou aqui feliz e contente. Eu falei, eu vou fazer. E se a senhora dependesse do governo, não faria, Não né? faria, não faria. E o meu médico, nossa, na época, disse assim, começou até a me dar um problema de coração, porque ele não queria fazer, daí ele teve que fazer. Porque a mulher tem que ter direito de decidir o que ela quer. Não ser propriedade de um homem, né? Não. Eu lembro que na Associação das Empresas do Distrito Industrial, eu levei a Tenente Coronel Graziella para falar sobre, no Dia das Mulheres, para os homens, porque lá nós somos muitos homens trabalhando. Sim. Nós temos 20 mil trabalhadores lá dentro, provavelmente 18 mil é homem. Então, você fala para o agressor. Uhum. No começo foi bem difícil, porque eles não queriam. Não, eu não agrido a minha mulher. Eu falei, mas você tem uma irmã, você tem uma filha, você pode ter orientar quem está próximo de você. E no fim foi muito legal o trabalho. E, Margarete, sabe o que eu penso? Assim, inclusive, até um outro podcast que a gente falou, a gente sempre fala a questão de hoje ser obrigatório fazer capacitações sobre isso, assédio moral, assédio sexual, violências, porque muitas vezes a pessoa acha que a violência, ela só é aquela violência direta, é um estupro, é um tapa, é um soco, é passar a mão, mas muitas vezes a violência, ela é mais do que isso, ela é velada, ela está com um tratamento diferenciado por você ser mulher, ela está num assovio, ela está num comentário nada a ver, sabe aquele comentário jocoso sobre uma roupa, sobre o corpo da mulher, isso é violência. Nós precisamos entender, tudo bem, nós temos uma cultura que precisa ser trabalhada, mas o momento é agora, o momento tem que começar. Eu não posso, eu também concordo com você, eu acho que a gente tem que, homens e mulheres, não tem nem frente, nem que um na frente, nem outro atrás, nada. É junto. E trabalhar a mudança de cultura. Exato. Respeitando o olhar de cada um, né? Eu vou mudar, porque tudo é estrutural. Eu tenho machismo estrutural, eu tenho racismo estrutural. Então, a gente tem que pensar que é interessante ir mudando a estrutura. Porque não é que eu estou defendendo, mas às vezes aquela criança... Que foi criada pela mãe de uma forma
Eu digo para minhas filhas sempre, vocês hoje são mães. Então, cuidado para você não criar o seu menino diferente da sua filha menina, porque ela tem o mesmo direito dele. E ele já é protegido pela sociedade naturalmente. Exatamente. E ela não. Na minha casa sempre foi. Meu pai é muito machista. Na minha casa era assim, você lava a louça, seu irmão não, porque é homem. Por quê? Porque é homem. E olha, então, né? E olha a situação, sou toda velha. Eu sou filha única, então, filha de alemães, aquela coisa, né? Então, assim, nossa, eu olho para minha filha e falo assim, cara, isso é pensamento machista, como você está falando isso? Mas é intrínseco na sociedade. Eu vejo no Senado, não é cultural. Eles nem percebem, mas, por exemplo, quando você está indo, eu estou do lado, por exemplo, do presidente do Senado, né? Ou do lado do governador aqui, quando eu vejo, já 10 pisaram no meu pé, já me empurraram para trás, na frente. Tipo assim, não é seu lugar aqui, aqui é nosso lugar, né? Isso, exatamente. É horrível, mas eu fico rindo, eu dou risada. Eu dou risada. Porque... Às vezes a gente sente, né, em reuniões importantes e que tem mais homens, eu sinto isso muitas vezes, a sua fala, por mais que você fale, ou então ela é deixada meio que de lado, ou muitas vezes você fala uma coisa que não dá importância, o outro pega e fala igualzinho, o homem. Aí já, repercute. Então, é aquela coisa que é intrínseca. Mas aí eu faço um questionamento às mulheres. O corporativismo masculino funciona. Eles podem brigar entre eles, o espírito de corpo fala mais alto. Na hora da decisão, eles se unem todos. As mulheres, não. Isso é verdade, eu concordo. Nós temos a bancada feminina do Senado. É difícil. É difícil. É por isso que precisa mesmo fazer esses projetos na Câmara Federal, no Senado, em defesa das mulheres, porque Graziele e a senadora Buzzetti, o que acontece? Quando uma mulher chega a ser morta por um homem, às vezes, coitada, ela já vinha sofrendo há muito tempo. Agora, você imagina, além de morrer, ela já vinha sofrendo há muito tempo, às vezes agressão, às vezes machucado mesmo, com qualquer tipo de violência, escravizada, e também como que não estava o psicológico dessa mulher. E, além disso, pode também atingir os filhos que estão ali vendo, né? Aquilo que a doutora acabou de falar agora há pouco. Os maiores atingidos. Por que eles não podem também repetir o que eles viam antes, né? Então, essas leis têm que acontecer mesmo lá no Senado, lá na Câmara dos Deputados, para que dá essa garantia, né? Porque existe essa questão, igual antigamente a música lá do Erasmo, dizem que a mulher é sexo frágil, mas a mulher que... Eu sou homem, mas eu dou a mão palmatória que as mulheres que mais trabalham numa família, ela trabalha fora, ela traz renda para casa, ela ajuda na economia, ela cuida da casa, cuida dos filhos, né? Então precisa um olhar diferenciado. A gente é o sexo frágil em questão de força, né? Sim. O homem, por uma questão hormonal, ele é muito mais forte do que a mulher. Por isso que não adianta brigar com o homem de soco, né? Não adianta. Você vai apanhar. Está sempre em desvantagem, né? Está sempre em desvantagem. Então, nesse aspecto, sim. Agora, no resto, não é. A mulher você tem que trabalhar 3, 4 vezes mais para você ter o mesmo direito e ter o direito ao mesmo olhar deles com eles. É por isso que as pessoas às vezes têm que entender, quem está nos assistindo, veja o seguinte, quando se faz uma lei para uma mulher, não é uma proteção, é uma tentativa de chegar numa igualdade. Não é uma lei para que ela seja melhor, para que ela tenha vantagens, para que ela passe por cima. Não, é baseado nessa cultura, nessa estrutura que a gente tem, é dar oportunidades iguais, é tentar, e se ainda é por meio de legislação, eu sonho, eu acho que nós não vamos estar aqui ainda, talvez, mas eu sonho para as minhas netas, por exemplo, que a realidade seja outra, que a gente não precise ter leis desse tipo, está falando sobre isso, repetindo, que seja uma coisa natural.
Né? Porque olhando de fora é tão natural, são iguais, mas ainda a gente precisa de uma legislação para essa igualdade ser respeitada. Não tem jeito. Infelizmente é isso. E aí é um desafio ao judiciário, né, que ele venha realmente com a gente. Senadora, qual outra lei, de repente nós não falamos nela ainda, que a senhora apresentou lá, que está em andamento, que com certeza vai beneficiar? A primeira lei que eu apresentei foi Recrutando Anjos, que é uma simples campanha educacional sobre o VASC, que é a obstrução das vias aéreas. Você viu que o Wilson Fittipaldi se engasgou no dia 25 Pois é. E ficou em coma? Porque as pessoas não sabiam fazer a manobra. E essa campanha Recrutando, e eu perdi, infelizmente, 2 filhos e 2 amigas minhas. Um com 8 meses e outro com 1 ano e 2 meses, por isso. E a babá não sabia o que fazer. Então, isso é uma simples campanha nacional para desobstrução de vias aéreas. Aí você vai ocupar o bombeiro, vai ensinar na escola, vai... Muito bom. Seria o primeiro socorro, né? Exatamente. Mas com especificidade de De manobra... manobra de Heimlich, né? Isso. Que eu tenho isso e eu aprendi que se eu for contra a mesa ou contra um sofá, eu faço ela invertida, entendeu? Então, tem várias coisas que o bombeiro pode... Aí eu fiz um projeto que eu fui super criticada, que foi para o meu setor, a retirada do PIS e COFINS para a reforma de pneus. Eu vi a reforma de pneus faz 14 milhões de pneus por ano e economiza 800 milhões de litros de petróleo por ano pela reforma e dá uma economia de 7 bilhões ao transporte. Então, é uma coisa absurda. Aí me criticaram, eu falei, mas eu tenho um setor que tem 1.600 indústrias, tem um setor que tem 500 mil empregos. Eu vou fazer para todo mundo, não vou fazer para o meu? Não, imagina, pode criticar à vontade. Aí, designer de interiores, que é só o reconhecimento da categoria para eles fazer parte de um conselho, porque eles não fazem. Entendeu? Está lá também, está na Câmara. E aí que é a retirada de multas para pessoas que furam sinal em casos de emergência comprovada. Sim, porque hoje só vale para ambulância, policial, carro de polícia, mas, né? Por exemplo, nós levamos uma pessoa em Brasília morrendo por causa de mordida de abelha. E tomou multa. Furamos o sinal. Várias, né? Quantas? Imagine quantas. Mas ele ficou internado, ele quebrou, quando ele desmaiou, ele quebrou o braço, a clavícula, quebrou. Então, assim, são projetos, eu acho que são projetos que mudam a vida das pessoas. Nesse projeto aí, acontece realmente, eu já levei multa, que às vezes eu acabo de chegar aqui e vem uma ambulância, você tem que sair da ambulância. Aí passei, tomei a multa. E é muito bom, assim, foi uma ideia realmente muito boa que a senhora teve. Como nós estamos chegando no final já do nosso podcast, eu acho que a senhora precisa voltar aqui novamente para a gente continuar esse bate-papo, que está sendo muito legal, muito bacana, muito explicativo ao nosso povo, à população de Mato Grosso, aliás, do Brasil e do mundo, porque o podcast aqui roda o mundo todo, né? Que bom. Nós queremos... A senhora tem mais alguma pergunta, doutora? Não, eu quero, assim, agradecer, sabe? A sua presença, a sua disponibilidade, Margarete, e aproveitar a oportunidade para dizer novamente quanto te admiro como pessoa, como mulher, e agora como senadora, seus projetos, o nosso programa, ele não é só para elas, é para eles e também, elas, mas nós temos um foco na mulher. Sim. E eu acho que é um marco a gente receber a senadora Margarete, que, mesmo que eu sei que não foi proposital, mas hoje a senhora traz a bandeira, né? Carrega a bandeira de uma pauta feminina. Sim. E eu vou dizer que eu me sinto representada. Então, bom. eu agradeço mesmo, muito obrigada pela participação. Agora, espero que com essas pautas que ela tem defendido lá no
o Senado, ela não sai da política, né? Ela já prepara uma nova legislatura aí, não sei se é estadual, federal ou senador, porque condições a gente já viu que ela tem. Com certeza. Preocupação com as mulheres, com projetos que seja benéfico para o povo brasileiro, ela tem, né? Espero que ela continue aí a nos ajudar a ajudar as pessoas, tá, senadora? Quer dizer, o futuro a Deus pertence, né? Eu nunca pensei em ser candidata a nada, mas eu acho que o meu trabalho de 35 anos em Cuiabá me levou a isso. E eu fiz e ajudei muito nessa campanha, né? Eu que agradeço muito, posso dizer para a Grazi que a recíproca é verdadeira, porque eu gosto muito dela. Fiquei muito feliz de conhecê-lo, né? A gente já se conhecia, Já né? se conhecia. Mas que bom estar aqui. Fico feliz e estou à disposição para o que vocês precisarem no Senado Federal. Sala 15, ala Teotônio Vilela. Vamos fazer uma visita a qualquer hora lá, né, Com Graziele? certeza. Vamos despedir então, Grazi? Vamos, pessoal, muito obrigada pela audiência. E a gente encerra aqui mais esse podcast. Vou passar para o nosso mestre jornalista, porque ele encerra melhor que eu. Nós queremos agradecer mais uma vez a senadora Margarete Busetti pela presença aqui no programa Voz MT por Elas. E nós estamos com esse programa, a senadora, pelo site Voz MT também, pelo YouTube e também no nosso Instagram. Tá? Nós gostaríamos, como já disse em horas anteriores, gostaríamos que a senhora voltasse aqui para a gente continuar esse bate-papo bem bacana, descontraído, informativo e que, com certeza, o nosso internauta vai tirar bastante proveito. Às vezes, muitas pessoas sabem que a senhora é senadora, mas não têm o conhecimento desses projetos muito bons que a senhora apresentou aqui para a gente. Tá? Nós estamos chegando ao final de mais esse programa Voz MT por Elas, aqui pelo site Voz MT. E este programa, como já disse, você pode assistir em qualquer uma de nossas redes sociais, pelo site Voz MT, pelo YouTube e pelo nosso Instagram. Estamos despedindo de vocês e até o próximo programa.